Olá pessoal, estamos aqui retomando algumas gravações, alguns vídeos para que a gente retome os estudos em torno do direito penal, do processo penal, execução penal e vamos retomar com alguns apontamentos da parte especial do Código Penal, ok? Falando um pouquinho sobre homicídio, esse crime que seria a representação maior do ilícito penal, né, como Nelson Hungria chamava um crime por excelência. Normalmente a gente tem a ideia do homicídio como um crime de sangue, algo violento, e via de regra, né, o é, naqueles casos que realmente ocorreu o homicídio. O que nós verificamos no cotidiano? A gente vê que a discussão prática, o cotidiano forense, ele se resume muito à autoria e materialidade. Materialidade e autoria. Se discute muito provas, né, o que é importante, mais para frente a gente pode fazer alguns encontros sobre teoria da prova, discussões sobre a dilação probatória como um todo, o exame da prova, etc. Mas nós não podemos esquecer do direito penal, do direito material, quais os substratos do crime, né, determinado fato aconteceu. O Pedro atirou no fulaninho. É crime? Não sei, depende, vamos ter que analisar, né? Analisar de forma técnica. Fulaninho morreu? Ele foi atingido? Ele atirou com a finalidade de atingir o fulaninho? Né? O Pedro efetuou os disparos. Como que foi o desdobramento do fato? Teve conduta humana, né? Voluntária? Tipicidade? Se enquadra ao tipo objetivo do 121? Tem alguma das elementares que qualifica, que privilegia? Ofendeu ao bem jurídico tutelado? Eu tenho antinormatividade, né, esse conjunto que o Zaffaroni chama de tipicidade conglobante. Ilicitude, eu tenho alguma discriminante, alguma excludente? Legítima defesa, por exemplo? E analisar a legítima defesa com as elementares, né? Não só com a vontade, às vezes, de defender, porque eu me convenço que é justo ou é injusto e não analiso tecnicamente. Me afasto um pouco do direito material para defender muito mais ideologicamente ou defender de acordo com a minha atuação ali na situação profissional, né? Mas aqui nós visamos a ciência para que ela possa ser usada pelo promotor, pelo defensor, pelo advogado, por quem trabalha a assessoria do juiz, por exemplo. Então, a ideia não é a gente vincular, tomar partido na situação, tá ok? Culpabilidade, ele é culpável ou não é? Ele era imputável? Por que eu posso dizer que não era? Né? Além da idade, ele tem algum prejuízo de capacidade intelectual? Era exigível que ele agisse de outra forma? Né? Ele tinha potencial conhecimento do que estava acontecendo ou ele incidiu em erro? São situações que a gente pode ficar o resto do mês fazendo encontros aqui, né, que a gente estuda às vezes na graduação, lá na parte geral do direito penal, e depois, à medida que nós viramos profissionais do direito, parece que a maioria esquece dessa persecução do direito material. Se limita à discussão, né, da autoria e da materialidade. Tá? Então vamos começar a falar, né, hoje, falar um pouquinho sobre o homicídio, esse crime, né, que tem como sujeito ativo qualquer pessoa, né? Não precisa de uma qualidade, de um adjetivo especial, qualquer pessoa pode ser o autor de um possível crime de homicídio. A mesma coisa a vítima, qualquer ser humano vivo, né? Qualquer um de nós estamos sujeitos também, não tem uma especificidade. Claro que de acordo com as peculiaridades do caso concreto, isso vai influenciar numa qualificadora, por exemplo, né? Isso vai influenciar numa dosagem da pena, outro tema que precisa ser muito bem estudado, né? A teoria da pena. Tá? Então, a princípio eu tenho o caput do 121, a cabeça do artigo, que vai falar da modalidade mais simples do possível crime de homicídio. Eu tenho ali matar alguém, pena a partir de 6 anos, a pena mínima. O que vai acontecer? Eu tenho o preceito primário, matar alguém, secundário, sanção. Qual que é a norma, Mário? Se me perguntar num concurso qual que é a norma que eu retiro daqui, qual que é a ideia, se me perguntam numa prova oral, se eu estou discutindo, estou dando aula, né, como professor, estou começando agora, a norma é qual que é a intenção do Estado. A intenção do Estado é que não se mate, ou seja,
matando alguém, você vai ter uma consequência punitiva, tá ok? Além dessa modalidade do caput, eu vou ter homicídio privilegiado, aquelas situações que por relevante valor moral, social, a gente vai falar um pouco mais adiante, ele estava sob o domínio de violenta emoção, o que é isso? As qualificadoras diversas delas, talvez hoje a mais em voga é o feminicídio, que é uma modalidade de homicídio qualificado, né? Eu tenho o homicídio culposo, que pode ir, né, desde situações de negligência, imperícia, imprudência. Existem ramos do direito fora do país que adotam a negligência, né? É falta do dever objetivo de cuidado. No Brasil a gente tem essa pormenorização do que é essa negligência como gênero, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. Homicídio circunstanciado ou majorado, aquela atuação do grupo de extermínio, aquela situação do culposo, mas que tem uma peculiaridade, né? Por exemplo, no exercício da profissão, situações um pouco mais delicadas que a gente pode ir conversando ao longo de outros encontros, tá? Então, quando a gente tem essa ideia que nós precisamos compreender a situação do crime como um todo, né, e não apenas ficar discutindo prova de autoria, prova da existência do fato, né, que a gente chama de materialidade. A gente às vezes esquece que tem muito mais para discutir no processo. E a ideia aqui, nesses encontros, é trazer informações teóricas para que a gente tenha também a possibilidade de um trabalho prático de mais qualidade, tá? Tentando juntar esses dois braços para fazer um movimento melhor, como se eu fosse nadar e nadasse com um braço só, né? Eu não nado direito e vou perder um pouco do rumo. Se eu tiver só a prática, vai faltar a teoria. Se eu tiver só a teoria, né, eu vou ter dificuldades de adequar essa teoria no meu cotidiano, tá ok? Demonstrado, né, essa introdução, o que nós vamos estudar, na próxima postagem aí, a gente pode começar a falar com o homicídio privilegiado, né? Podemos falar um pouquinho do elemento subjetivo, do dolo, o que seria principalmente o dolo direto, o dolo eventual, homicídio culposo, situações que a gente precisa pontuar que são muito relevantes, fazer a distinção com leis especiais, por exemplo, a questão do homicídio culposo de trânsito, que já deu muito pano para manga e continua dando, tá ok? Situações mais do cotidiano hoje, mais contemporâneas, e a gente pode voltar a tratar disso, tá ok? Aguardo você, seja aqui no Instagram, até para facilitar, né, alguns alunos me pediram, então até para facilitar eu vou começar a postar também no YouTube. Eu tenho 2 canais lá, um antigo, um mais novo, eu vou começar a postar nesse mais novo, que a foto tá igual a do Instagram, tá? E até para facilitar, hoje eu vou assistir, vou acompanhar e tal, e vai ter uma sequência ali para que você que começa a estudar, né, o direito penal, para você que quer se atualizar um pouco, profissional do direito, recém-formado e assim por diante. Tá ok? Aguardo vocês. Na próxima a gente fala um pouco de modalidades aí do crime de homicídio, trazendo exemplos, discussões, tirando dúvida, a gente pode marcar aí eventualmente lives ou mesmo ir respondendo nas postagens no direct aí que as pessoas conseguem postar ou mesmo comentando o vídeo. Tá certo? Obrigado, até a próxima.